Glória. Olá, meus amados. Pastor Bruno Oric passando aqui para deixar uma palavra para a sua vida. Estou indo agora a uma agenda na estrada dos Bandeirantes, Taquara. Hoje é o dia do pastor. Certamente a igreja lá fará uma homenagem ao anjo do Senhor que o Senhor estabeleceu naquele lugar. E eu tenho uma palavra ardendo no meu coração, né? Para os pastores. A Bíblia diz que Deus dará pastores que apacente com inteligência e sabedoria e que serão segundo o seu coração. Quem dá pastores à igreja é o Senhor Jesus. É Ele que escolhe a dedo, é Ele que prepara, é Ele que capacita. Tem os dons peculiares do ministério pastoral, que identifica de fato como pastor. Por exemplo, o pastor ele precisa ser uma pessoa que teme a Deus, todo cristão, mas o pastor muito mais, porque tem a prerrogativa de ensinar. Ensinar e não viver é hipocrisia, então dele é cobrado mais. O pastor, ele precisa, entre muitas atribuições que ele tem, tarefas, ele precisa ser uma pessoa de fácil acessibilidade, porque Jesus foi de fácil acessibilidade. Quando eu leio os evangelhos, eu percebo que Jesus, ele permitia ser tocado pelas multidões. Ele era acessível. Todo pastor precisa ser acessível. Os pastores também precisam ter amor. Um pastor sem um amor é uma tristeza, é uma lástima. Todo pastor precisa amar. Essa é a matéria que o pastor deve ter assim em alta conta. Amor. Amor pelo rebanho, amor pela palavra, amor pelos desgarrados. Eu costumo dizer que o pastor, ele não é só ovelha do seu redil, do seu aprisco, mas dos desgarrados, porque segundo a palavra de Jesus, quando Jesus encarnou e ele viu a multidão de Israel dispersa, ele disse que ele precisava pregar em outras aldeias e cidades, ele os via como ovelhas desgarradas. Então muitos têm a visão que as ovelhas são apenas da igreja dele, quando na verdade todos são potenciais ovelhas, tanto aqueles que estão dentro quanto aqueles que estão desgarrados. Então o pastor precisa ter essa visão missionária de cuidar. Todos os pastores têm que ter essa visão de cuidar também daqueles que estão desgarrados. O pastor é uma função sublime, pastor de verdade que Deus separa. Ele é uma pessoa muito talhada por Deus, muito cobrada por Deus. E isso é bom, porque nos limita em fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que façamos, que é a sua obra. O pastor deve amar a palavra, deve se esmerar na palavra, deve prioritariamente ser um homem de oração, porque senão fica difícil, né? Contudo, o pastor é uma bênção. A minha palavra é: honre o seu pastor, honre o ministério pastoral, faça que a vida dele seja mais suave. Se você não ajuda de alguma maneira, também não atrapalha. Essas são as palavras de Jesus, né? Ele que com a gente não ajunta, espalha. Se eu não ajunte, não espalhe aquilo pelo qual aquele que foi chamado para ajuntar, você não o faça infeliz, né? Como diz lá nos Hebreus, para que não faça isso gemendo com tristeza, tá bom? Deus abençoe, ame seu pastor, ame o ministério pastoral, porque é algo feito por